Desde a Idade Média, existia uma instituição encarregada de cuidar de crianças abandonadas, a chamada Roda dos Enjeitados ou Roda dos Expostos. É uma história muito difícil, mas muito importante que nós saibamos de sua existência. Eu sou o professor André Santiago e esse é mais um dos episódios de nossas Pitadas de História. O nome roda se refere a um artefato de madeira fixado ao muro ou janela de uma instituição administrada pela Igreja Católica, no qual era depositada a criança, sendo que, ao girar o artefato, esta criança era conduzida para dentro das dependências da instituição, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada. A roda dos expostos, ou roda dos enjeitados, teve origem na Itália durante a Idade Média. Aparece a partir do trabalho de uma irmandade de caridade e de preocupação com o grande número de bebês encontrados mortos pelas ruas das cidades europeias. Tal irmandade organizou em um hospital em Roma um sistema de proteção à criança exposta ou abandonada. As rodas dos expostos das misericórdias sempre existiram e a primeira foi fundada em Portugal em 1498. No Brasil, a Roda da Irmandade de São Paulo surgiu a partir de 16 de novembro de 1876, quando uma jovem chamada Ariana da Silva Albuquerque foi deixada no meio da noite. Documentos, porém, atestam sua existência desde 2 de julho de 1825. As primeiras iniciativas de atendimento à criança abandonada no Brasil se deram seguindo a tradição portuguesa que eu falei, instalando-se a roda dos expostos nas Santas Casas de Misericórdia. Em princípio foram 3. Uma em Salvador, no ano de 1726, Rio de Janeiro, no ano de 1738, Recife, em 1789, e ainda em São Paulo, em 1825, que recolhia, dentro das dependências do Hospital de Caridade, as crianças abandonadas. Já no início do Brasil Império, outras rodas menores foram surgindo em outras cidades. Mas como eram essas rodas? Formada por uma caixa dupla de formato cilíndrico, a roda foi adaptada no muro das instituições caridosas, com a janela aberta para o lado externo. Um espaço dentro da caixa recebia a criança após rodar o cilindro para o interior dos muros, desaparecendo assim a criança aos olhos externos. Dentro do prédio, a criança era recolhida, cuidada e criada até se fazer independente. As mães das crianças abandonadas, além de brancas pobres ou prostitutas, eram também mulheres escravas que, na esperança de livrar seus filhos da escravização, depositavam-nos na roda ainda recém-nascido. Por vezes, veja que curioso, os próprios senhores ou senhoras de escravo entregavam os menores à caridade, procurando livrar-se da obrigação de ter que sustentar uma criança ainda em idade não produtiva, reclamando-os mais tarde, quando poderiam já começar a prestar serviços. Veja que terrível. Em casos menos frequentes, mas também registrados, não incomuns, as mães dos expostos poderiam ser também mulheres das camadas abastadas ou remediadas da cidade, que estavam lá envergonhadas pelo inconveniente de uma gravidez indesejada, ocorrida fora do casamento, e forçadas a abrir mão de seus filhos em nome do decoro, da adequação à rígida moralidade vigente e da preservação de seu status social. Nesses casos, os filhos entregues à caridade frequentemente vinham acompanhados de enxovais novos e completos, muito bem organizados, e muitas vezes traziam dentro lá do cestinho onde eram depositados bilhetes anônimos e que se informava que a família da criança faria contribuições regulares à Santa Casa de modo a arcar com as despesas de sua criação. Essas crianças abandonadas, recolhidas ao Hospital de Caridade, eram então encaminhadas a amas de leite e, posteriormente, a amas secas, que as criariam até que pudessem ser encaminhadas a um
destino útil, né? O que no século XIX significava ser entregue mesmo com pouca idade ao trabalho, frequentemente em casas de família. Deste modo, né, havia uma íntima relação desenhada desde o princípio entre a caridade da roda dos expostos e a suplementação de mão de obra infantil na cidade. Entendia-se, segundo os padrões de moralidade da época, para os quais a pobreza era muito mais, olha só, uma falta de caráter e empenho do que sendo visto como um problema social, que como filhos das classes pobres da cidade, as crianças deveriam ser educadas como trabalhadores bem educados, de modo a não repetir as falhas de seus pais e a evitar que se tornassem vagabundos. Em 1896 foi criado o Asilo Sampaio Viana, como já me referi, internado, instalado numa chácara lá do bairro do Pacaembu, em São Paulo, para onde eram remetidos os expostos. Ao longo do século XX, conforme se alteravam os estatutos e instituições públicas dedicados aos cuidados e ao enquadramento social dos menores de idade, o asilo foi convertido em Educandário Sampaio Viana, depois chamado Casa da Criança do Serviço Social de Menores. Posteriormente, ganhou o nome de Unidade de Triagem Sampaio Viana. E mais tarde, um nome mais conhecido nosso, né, uma unidade da FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, atualmente chamado de Fundação Casa. Uma história difícil, uma história real que nós devemos conhecer. Até o próximo episódio, pessoal. Pitadas de História.